muito feliz com o podcast de hoje, especial Dia das Mães, para falar um pouquinho sobre maternidade e carreira e recordando alguns desafios. Recordando porque a convidada de hoje divide comigo alguns anos de trabalho e parte desses anos de trabalho também no papel de mãe. Então, mais do que falar sobre isso, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos desafios. E antes de começar, eu te convido a seguir no nosso podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, Sua Carreira em Cena. Desde 2019, a gente tem compartilhado muitas histórias, muitas vivências e muitos insights para o impulso da sua carreira. E eu preparei até uma introdução diferente aqui. Trabalhamos juntas há 13 anos e já vivemos muitas fases lado a lado. Mas uma delas tem ocupado nossos dias de um jeito todo especial, a maternidade. Ser mãe transformou não só a nossa rotina, mas também a forma como trocamos, nos ouvimos e nos acolhemos. É nesse papel tão intenso que os nossos perfis comportamentais mais se revelam, nas alegrias, nas dores e nos desafios do dia a dia. E hoje eu quero dividir com você um pouco dessas vivências com leveza, verdade e boas risadas. Porque maternar também é sobre reconhecer-se. E eu vou deixar ela se apresentar, mas eu quero agradecer porque tem algum tempo que eu convido ela a fazer esse podcast e tem algum tempo, né? Eu acho que a Joana tá com 9 anos, então sim, tem 9 anos que a gente compartilha um pouco disso. A Lulu tá com 8, então 8 anos, vai. E é uma satisfação muito grande tê-la, porque há 13 anos a gente trabalha juntas. Então, assim, Jo, eu quero te agradecer, né? Eu acho que a gente tá com tanto trabalho, né? Trabalhando pra caramba, com vários projetos legais, mas eu acho que a gente vai ter esse bate-papo. Eu acho que a combinação das nossas conversas por videochamada de manhã, no cafezinho, no intervalo do trabalho, mas quem não te conhece, né, queria que tu se apresentasse. Ai, Lê, obrigada. Dessa vez não deu pra fugir realmente, né? Não. Ano passado eu consegui escapar. Aí eu falei, pronto, aí mandou as filhas, mandei meninas. As filhas primeiro, mas promessa é dívida, né? Falei que esse ano a gente ia fazer, então tô aqui. Bom, sou a Juliana, né? Sou consultora de carreira sênior, psicóloga por formação. A gente tem essa parceria já há 13 anos e meio, quase 14. Quase 14, né? Dividindo aí muita coisa, né? Desde de crescimento profissional, crescimento pessoal também. E nesse tempo todo, nesse interim, né? Eu realizei um dos meus maiores sonhos, que foi me tornar mãe. Então, hoje eu tenho a Luísa, com 8 anos, e a Manu, com 3. Sou esposa do Rafa. E fico aqui, né, como todas, a grande maioria, equilibrando os pratinhos para poder dar conta de tudo, ou pelo menos fazer o meu possível, né, dar o meu melhor. Então, acho que esse é um dos principais desafios desses tantos papéis que a gente ocupa, desempenha hoje, na realidade da grande maioria das mulheres, né? Na grande maioria, né? E até, Ju, assim, eu acho que o que é mais legal disso é que às vezes as pessoas, elas veem muito o nosso lado profissional, né? As nossas entregas profissionais e não vê esse outro lado nosso que é tão relevante pra gente, né? Até mesmo quanto contribui pra nossa carreira ser mãe, né? E eu queria que tu compartilhasse um pouco, né? Como é que foi voltar pra rotina? Como é que foi voltar para a rotina intensa da consultoria, do trabalho, do dividir-se até com o Rafa, né, que também tem uma vida executiva bem intensa. Como é que para ti foi, depois de ter a Lu, especialmente a Lu que foi primeiro, assim, pensar nessa ideia de como é que eu vou voltar, qual é o ritmo que eu vou ter, que eu vou dar conta, como é que foi? Então, eu tive 2 momentos, assim, nas 2 gestações, 2 momentos muito diferentes que foram muito importantes para toda a construção dessa mãe que estava nascendo ali, né? Então, quando eu engravidei da Lu, eu estava encerrando um ciclo profissional muito intenso e era a próxima etapa, assim, o próximo passo que eu realmente queria dar era ser mãe, então eu me doei 100% para esse momento, né? Realmente fiquei assim, full time, curtindo a gestação,
E depois que ela nasceu também eu me organizei para ficar um tempo com ela em casa, né? A ideia era ali 1 ano, enfim, passou um pouco mais. E aí depois a Manu foi totalmente diferente, assim. A Manu... Bem diferente, né? Eu trabalhei até as 7h30 da noite. No dia seguinte, meio-dia, ela nasceu. Ela veio uma semana antes. É verdade. E 2 meses depois eu já tava trabalhando. Então, assim... Algumas fraldas a gente trocou, né? Algumas fraldas. A Manu vinha comigo pro escritório, né? E eu acho que... O que foi importante, assim? Para esse momento eu tive uma rede de apoio dos meus colegas de trabalho mesmo, né? Então, verdade. assim... Dos meus colegas, do Rafa, então trabalhava à noite... vinha pro escritório quando tinha atendimento, né? A Paty em especial. Paty, beijo, né? Me ajudava muito cuidando da Manu. E ali a gente foi se encaixando, porque 2 meses depois eu já tava na ativa. E eu confesso que esse segundo momento foi muito mais gostoso do que o primeiro. Eu ia até te perguntar, assim, né? O que foi de diferente? Porque tu fez escolhas Sim. intencionais. Foram. Uhum. Por que tu voltou antes na segunda gestação, né? Uhum. O que foi diferente para bom para ti? O que foi diferente para bom foi realmente eu entender o que eu queria enquanto carreira, enquanto mãe. Porque quando a gente vira mãe, principalmente de primeira viagem, a gente idealiza muita coisa, a gente tem referências, né, das nossas mães, né, da mãe, de como foi, o que a gente idealiza, ou como vai ser. Mas a nossa realidade, ela é totalmente diferente. E a partir do momento que eu entendi o que era bom pra mim, o que me fazia bem e o que eu queria, e como eu queria conciliar tudo isso, foi o ponto positivo, foi eu me permitir voltar. Se comparado com a Luísa, né, que foi 1 ano e 3 meses depois, a Manuela 2 meses depois eu tô trabalhando com ela e tá me organizando pra voltar ativa, foi muito mais positivo pra mim enquanto mulher, enquanto profissional e me doar ainda mais quanto mãe. Então, assim, foi um equilíbrio de tudo, sabe? E até porque o modelo, né, é um modelo que te permite. Me permite, né? exatamente. Acho que a Joana, eu lembro que eu fiquei menos de 30 dias, acho que foi 26 dias da Joana e 28 dias da Esther, ou ao contrário. Mas muito por conta disso, assim, voltar à rotina parece que é uma forma, às vezes, de lidar também com esses desafios, né? De não sentir-se... E eu acho que tem todos os modelos, né, Ju? Tem as mulheres que talvez não vão voltar. Tem. Né? E eu acho que precisa ser muito autoconsciente e dizer assim, ó, que funciona pra mim, porque o privilégio existe, a maternidade é um privilégio, né? Mas, e como a gente interage com elas, que a nossa realidade acaba sendo muito parecida, né? E eu vejo assim que também é um privilégio. Sim, com certeza. Tudo são escolhas, né? Então, no primeiro momento, eu escolhi estar para ela daquela forma, para a Luísa, e eu entendi que para mim foi bom até certo ponto, mas o meu outro lado fazia falta, né? E com a Manu já foi, eu diria que depois desse processo de experiência e de autoconhecimento já foi perfeito, então encaixou tudo muito bem, né? E eu acho que o fato de a gente também abrir mão de algumas coisas para poder estar com elas nesses períodos, integrar muito essa questão de carreira, né? Esses papéis de carreira e maternidade, são escolhas também, né? É um privilégio, mas são escolhas. E é uma escolha minha, né? É uma escolha minha e eu acho que tem sido muito bom tanto para mim quanto para elas. E faz sentido para te pensar que a gente vai ter críticas independente da escolha, né? Se escolher ficar 100% em casa, né? Alguns não se... né? Eu penso dessa forma, eu acho que a gente conversa muito sobre isso. Talvez a única pessoa que vai ter que concordar com a nossa escolha é o nosso marido. Com certeza. Porque eles vão ajudar de alguma forma, né? De todas as formas, são muito presentes. Mas, porque se a gente esperar uma unanimidade das pessoas, né? Voltar 100% parece que é penoso. Não voltar parece que a gente está negligenciando, né? Então... para mim, assim, ficou muito claro, assim, as pessoas sempre vão questionar as minhas escolhas, mas o que funciona pra gente é o que funciona e talvez não vai funcionar pro outro. Exatamente. Né? Agora, assim, eu sei que, eu imagino, né, porque a gente fala muito sobre isso, que de ter, assim, momentos que a gente acha que não vai dar conta, né? Como é que tu hoje, assim, consegue administrar ou equilibrar os pratinhos? Porque
sentimento de culpa a gente vai ter também de várias formas. A gente fala muito isso, né? Mãe e sentimento de culpa são sinônimos. Nasce né? junto. Né? Nasce junto, né? Mas como é que tu faz, assim, Ju, pra... como é que nós, talvez, né, temos essa rotina pra gente poder entregar o nosso melhor, estar presente com elas, né? Hoje essa semana está sendo uma situação de homenagem de Dia das Mães da escola, né? Então, assim, como é que a gente tem trazido isso para nossa gestão de tempo, né? Gestão de tempo. Eu acho que, assim, quanto mais a gente se autoconhece, favorece muito lidar com essas situações. E eu percebo que a partir do momento que eu comecei a me acolher mais, a entender que eu não dou conta de tudo e que eu não preciso dar conta de tudo, foi a virada de chave, né? Porque eu, de alguma forma, eu sempre fui muito controladora. Bom, né? A gente... Eu queria fazer tudo, eu queria dar conta de tudo, eu acho que era só eu que tinha que fazer, o papel era só meu, Exatamente. A responsabilidade era só minha. E é claro, se a gente for olhar, tem todo, né, a gente vive numa cultura muito machista que o peso da mãe é muito grande em relação se comparado ao pai, a cobrança, ao papel do pai. Então eu tinha isso muito forte em mim. E por perfil também, naturalmente, esse perfil mais controlador. Então, a partir do momento que eu entendi que eu não dou conta de tudo. Tem dias que eu vou dar conta 100%, tem dias que eu vou dar 50%, 40%, 30%. E eu tenho com quem compartilhar e eu devo compartilhar, né, que é o Rafa. Foi a virada de chave. Então, eu comecei a me permitir ser mais leve. Acho que ficou mais leve. É verdade. Né? Ficou mais leve. Então, assim, deu pra fazer hoje? Deu tudo certo, ótimo. Não deu, fica pra amanhã. Não deu pra amanhã, fica pra depois. Faz o que é preciso fazer, é necessário pro momento. O que dá pra reajustar, fica pra depois, não tem problema. Não precisa ficar se cobrando, às vezes, por coisas pequenas, né? E assim, a partir desse momento tudo ficou mais tranquilo, assim, mais leve. E tu falou da questão do machismo, né? Às vezes do comportamento exigente, que não é nem só do homem, da mulher também, né? Exato. Mas eu vejo, assim, situações de... a criança chegar atrasada na escola porque a mãe se atrapalhou. Nossa, que atrapalhada, né? Que desorganizada, né? Se é o pai... Nossa, como ele se esforça, né? Então, assim, é interessante, assim, esses olhares. Exatamente, né? Exatamente. Infelizmente, as mulheres julgam as mulheres, né? Eu acho que quem é mãe entende muito mais a outra mãe. Quem não é difícil. Pode até fazer um esforço para tentar entender, mas não vai conseguir entender, assim, o que é ser mãe, os desafios que a gente tem, às vezes até na rotina simples do dia a dia, né? Então, essa é a diferença, assim, eu acho que se permitir, né? Se acolher mais e se cobrar menos. E eu acho que tem uma coisa assim, às vezes a gente julga o outro pelas escolhas que a gente faz, né? Então, assim, às vezes quem escolheu não integrar esses papéis, julga quem escolheu, né? E aí, de novo, entra perfis, né? São perfis que demandam isso. E até coloquei uma pergunta aqui que eu acho que é legal, o papel dos nossos maridos nisso tudo, né? A gente sempre conversou muito sobre isso, porque eu acho que a gente tem realidades muito parecidas, até de maridos que trabalham, né? E que quando a gente precisa viajar muito cedo para um cliente, a gente tem que delegar esse papel. E às vezes perceber que eles fazem melhor que a gente, né? E achar o máximo isso. Que bom, né? Como é que essas negociações com o Rafa, assim? É leve? Ele tem uma rotina também muito puxada? Como é que é? O Rafa, sim, ele tem uma rotina bem, bem intensa, né? Até o papel que ele ocupa hoje exige bastante dele também, né? Mas existe a parceria. Então, a parceria faz toda a diferença, porque para ele também estar onde ele está, eu também assumo muita coisa no dia a dia para poder dar esse ponto de equilíbrio. Então, quando eu preciso que ele assuma mais do que eu num determinado dia, numa determinada semana, em relação às meninas, à rotina da casa, ele não se nega. Né? Então, eu acho que aí é que tá a diferença, assim, a parceria e o saber equilibrar. E o combinado, né? O combinado, né? O velho ditado, o combinado não sai caro, né? Então, assim, vai ter que fazer uma viagem na próxima semana. Já começa a se organizar o quanto antes, para que tudo fique muito
acordado, consiga se organizar e as coisas saem, né, o mais próximo do controle possível nesse sentido. E, Ju, tu acha que a maternidade mudou ou aguçou a tua forma de pensar a carreira? A gente já conversou sobre isso, assim. Eu acho que uma coisa legal, assim, que a gente sempre teve foi muito de acordar muito cedo, né? E para as nossas entregas, né? Mas eu acho que um pouco para não assustar as meninas que trabalham com a gente que não são mães, né? Uhum. Às vezes para compartilhar, parecer como é que uma terapia em grupo ali, né? Uhum. A Lu faz isso, a Joana faz isso, né? Mas assim, em relação à vida profissional, né? Tu sente que houve mudança, assim, da Ju no início de carreira, né? Só com o marido, sem filhas, e hoje? Com certeza, com certeza. Até pouco tempo eu tava compartilhando sobre isso no escritório com as outras meninas, que não são mães, né, ainda. E até um parêntese, né, Ju? A gente nem conta tudo no trabalho pra não dar uma desanimada, né? Não, senão elas desistem, né? Mas... tem muita diferença, assim. Eu vejo que a maternidade me deu muito mais propósito. O meu principal propósito de vida hoje é criar as minhas filhas dentro do que eu acredito ser o melhor para elas, em termos de desenvolvimento de caráter, valor, enfim. E se eu comparar a Juliana de 10 anos pra Juliana de hoje, às vezes eu penso, caramba, como eu dou conta de tanta coisa, que há 10 anos eu tinha muito menos pra fazer, muito menos coisa pra me preocupar. E parecia que eu tava sempre muito mais cansada. Fazer uma atividade física era um peso. Não tinha tempo. E hoje são 2 filhas, casa, marido, vida profissional e ainda tempo pra me cuidar. Então eu vejo que quando a gente tem um propósito que faz sentido e que tu entende que o que tu vai te doar é pra ser melhor, acho que fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, hoje eu vejo com esses olhos, assim. Então, eu faço muito mais coisa do que eu fazia há 10 anos, né? Mas é porque eu entendo que eu tenho um propósito. E é engraçado, né? Quando alguém vem e fala assim, tô tão cansada, com sono. A gente só se olha, né? Sono é uma coisa da vida de mãe que é, assim, Nossa, infinito, cansada, né? Não acaba nunca, mas tudo bem. Mas pra quem tá gestante do primeiro filho, né? Não, ou quem já teve primeiro filho, que acha que nunca mais vai dormir à noite, vai dormir à noite. Vai. Né? Porque a gente fica nessa sensação, assim, de que, nossa, eu nunca mais vou ter uma noite de sono. Mas vai. E aquela velha máxima, não dá pra comparar, né? Cada caso é um caso, cada filho é um filho. Mas a partir do momento que eles vêm, são outras preocupações, né? Então, e é das coisas mais simples às coisas maiores, né? Então, desde o lanche que vai levar pra escola, se o uniforme tá limpo, tem que chegar no horário, até outros cenários que são mais sérios, né? Então, naturalmente, assim, muda. Esse mindset, ele muda, né? Ele muda e de novo, né? Ele gera outra... É outra forma de enxergar, né? Uhum. Ontem a gente estava voltando de uma viagem, né? E a gente falando assim sobre o quanto a gente olha pra gente, né? Uhum. Porque sempre é a gente, né? Hoje eu quero fazer isso comigo, eu quero me cuidar, né? E até a questão de comprar pra gente, como a gente negligencia às vezes, Exato. né? Uhum. As meninas estão com mais tênis que precisam, né? Parece uma centopeia, e a gente às vezes tá lá deixando de... E eu não sei tu, Ju, mas assim, eu acho que antes de ser mãe eu julgava um pouco esse comportamento, assim, sabe? Uhum. Mas, por outro lado, é uma satisfação, né? Não é um negócio pesado, né? E às vezes a gente abrir mão de coisas nossas para curtir alguns momentos com elas, né? Nessa fase que elas estão, que é uma fase muito gostosa, né? A gente acha que aprender... A gente podia ter que atualizar nosso LinkedIn, por exemplo, de fazer cabelo maluco, né? Até isso a gente aprendeu, né? Mas em meio a essa rotina hoje com as meninas, aonde e como tu encontra tempo para ti, assim? Em meio a esse desafio, assim, aonde que tu... Eu não penso assim na atividade prática, assim, mas... por que tu encontra esse tempo para ti? Como é que tu se enxerga nesse nível de prioridade? É desafiador, porque hoje eu tenho procurado me policiar mais
para alguns momentos, né? Pelo menos em alguns momentos da semana, eu ser minha prioridade, porque eu não sei se é muito instintivo, elas sempre são prioridades. Então, assim, tudo primeiro para elas, depois pra mãe. Eu acho que pra grande maioria acaba sendo assim, né? É um instinto materno. É uma fase também. É uma fase também, né? E a gente também sabe que passa rápido e daqui a pouco isso vai fazer falta. Mas eu tenho procurado cuidar muito mais de mim, porque a partir do momento que eu entendi e eu comecei a colocar em prática também esse movimento de me olhar mais, me cuidar mais, eu digo cuidar mesmo assim da alimentação, atividade física, poder tomar um café com calma, né? Quantos cafés você toma por dia, Ju? Conta pras pessoas. Ai, gente, não vou contar aqui. Meu Deus do céu. Não sei. Alguns depende do dia, uns mais, outros menos, né? Depende de como tá o dia, a intensidade. Mas eu entendo que eu me sinto melhor. E eu estando melhor, eu fico melhor. Naturalmente, pra mim e emocionalmente e pra elas em todos os aspectos, assim, né? O nível de entrega é outro, né? O nível de entrega, ele é outro, assim, né? Então, hoje eu tenho tido na minha rotina, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso, mas, né, acordar não todos os dias, nos dias que dá, a gente tava até falando sobre isso hoje, né? Essa semana ainda não deu, mas amanhã vai dar. Acordar 5h15 da manhã, ir pra academia, fazer a minha atividade, ter aquele tempinho pra mim, vir pra casa, tomar um banho, tomar um café com calma e trabalhar. Então, assim, isso pra mim encaixou de uma forma tão perfeita, funcionou tão bem, que quando chega no final do dia, fiz toda a minha rotina e à noite eu tô pra elas sem me cobrar que eu não me permitir fazer alguma coisa pra mim. Né? Então tá sendo muito bom, assim, e até a minha disposição, a minha energia é outra, eu tô, assim, muito entregue. Tá dando orgulho, Ju. Eu também tô bem orgulhosa de mim, porque eu achei que eu não ia conseguir. Quando você falou que tá começar, eu disse assim, ó, espera o primeiro mês pra ganhar parabéns, né? Já estamos indo pro 3º mês, então realmente é o se permitir e o se experimentar, o que funciona pra mim. Né? Então eu via outras pessoas fazendo, falei, poxa, mas será? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se não desse, tu ia mudar o horário, tudo né? certo. Então assim, não é a primeira vez que eu tô me reajustando. E tá funcionando. Por quanto tempo vai ser? Não sei, pode ser que daqui 1-2 meses eu precise mudar de novo, né, a rota, o processo, mas é mudar de uma forma que vai fazer sentido e que vai continuar fazendo bem. Ô Ju, e uma coisa que tu falou antes, né, e eu fiquei pensando agora dessa integração, fiquei pensando também que eu não tô fazendo atividade física, sabe? Meu Deus, acho que vai ser a 13ª vez que eu começo a fazer alguma coisa esse ano. Mas essa coisa de rede de apoio, né, porque a tua família não é daqui, né, e a gente tem, assim, acho que uma realidade de rede de apoio muito parecida, né? A gente já contratou recreadora para ficar nas férias escolares, né? Porque acho que foi um período de fevereiro ali bem intenso de projetos uma vez. A gente já trabalhou de casa, isso é muito mais frequente, mas a gente acaba compartilhando muito isso, né? Como é que tu enxerga hoje isso pra ti? Natural? Faria diferente? Como é que tu enxerga isso? Rede de apoio, eu acho assim, mas deve ser maravilhoso pra quem tem de forma assídua, né? Esses dias, Ju, sério, uma mãe falou assim, ó, ai, tô vendo férias de julho, uma semana com uma avó, uma semana com a outra avó, e eu fiquei pensando, né, ai, que delícia, né? A gente fica cotando colônia de férias pra poder dar conta, Pra poder dar conta, ver quem vai trabalhar tal dia, tal semana, pra poder revezar e se organizar. Acho que deve ser, pra quem tem uma rede de apoio assídua, deve ser maravilhoso, né? Mas hoje, basicamente, a minha rede de apoio somos o Rafa e eu. Não tem como ser muito diferente. A gente precisa se enquadrar e se encaixar. Quando estende um pouco mais, principalmente nas férias de verão, aí minha mãe tem vindo pra cá e tem me dado um baita suporte. Então, assim, tem sido todo um diferencial pra gente poder iniciar o ano mais tranquilo e um pouco mais leve, né? Não sei se fica leve pra ela, porque eu acho que ela vai embora, ela não quer ver a gente tão cedo, mas enfim. Mas eu acho que a rede de apoio, de um modo geral, como é que eu vejo isso? E até se eu tivesse esse cenário mais assíduo, eu acho que tem que ser dosado também, porque não é fácil. Por mais que a pessoa queira ajudar, queira acolher, a gente sabe o quanto é intenso criança, né? A gente sabe o filho que tem. E eu acho que a partir do momento que a gente opta
por ter filhos, a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa, não dá pra terceirizar. Porque eu já ouvi assim, porque daí, né, a avó não pode ficar, e a pessoa fica incomodada com aquilo. Mas não é obrigação da avó ficar, não é o papel, não é obrigação da madrinha, do tio ficar. Então, eu acho que quando a gente consegue separar os papéis, entender de quem é responsabilidade, também fica mais leve. E aquela é a tua realidade, né? É claro que se tivesse também, né? Ia ser muito bom. Meu Deus. Mas não é muito a realidade de hoje. Mas funciona, tem dado certo. Tem dado certo. Eu acho que é tão interessante, assim, porque como elas já convivem nesse contexto, quantas vezes, né, Ju, que na pandemia, né, ali, né, que a sala de reuniões era creche, né, a gente não era autorizada a entrar, né, só se tinha que bater na porta e pedir pelo amor de Deus, porque elas curtiam e gostavam. Eu acho que para elas acaba sendo tão natural que não se torna pesado, né? E olhando assim, sabe, Ju, tu se sente, ou quando tu se sente sobrecarregada, a gente nem se sente sobrecarregada, né? A gente se manda uns reels assim muito interessantes de maternidade. Essa sobrecarga, né? Diminui ou se dilui com um propósito, com clareza de propósito, ou pelo menos assim, puxa, é uma escolha intencional, né? E para mães hoje, que muitas vezes assim, a gente tem um contexto de conversar com algumas mulheres, por exemplo, que tem essas culpas, né? Ou de ter parado e querem voltar, ou de, não, poxa, eu queria tanto ser mãe, mas eu vou ter que abrir mão, né? A gente tem muito esse contexto de conversar com mulheres, né? E as que escolheram, né, integrar esses papéis, assim, o que tu recomendaria, né? Num papel de sem rede de apoio, às vezes no papel também de uma maternidade numa idade madura, né? Porque, né, fomos mães depois de 25 anos, né? Eu com 35, 30. né? Então, foi mais consciente, talvez com enfim, com um cenário mais planejado. Exato. Né? O que tu compartilharia, né? O que tu traria, assim, como para dar esse acolhimento para essa mulher, sabe? Pensando, assim, talvez em tantas carinhas que a gente conversa, que às vezes ficam com esse fardo, né? De preciso escolher entre uma coisa e outra, não vou dar conta, é muito pesado. O que tu recomendaria? Eu acho que a escolha, eu acho que a maternidade, quando ela é planejada, ela fica, de certa forma, mais leve. Porque tu vai te preparando para aquilo, né? É intencional. E aí, enfim, cabe a escolha de cada um. Mas eu acho que essa coisa do se cobrar... A mulher, de um modo geral, ela é cobrada. Se ela não casa, ela é cobrada porque não casou. Se ela não quer ter filho, ela é cobrada porque ela não quer ter filho. Se ela tem 2 filhos e ela quer ter o terceiro, ela é cobrada, meu Deus, do terceiro. Então, assim, o papel da mulher na sociedade, de um modo geral, é muito intenso, é muito pesado, né? Mas o que eu diria, assim, que pra mim foi uma virada de chave, é o que eu falei antes, assim. Se acolha mais e se cobre menos. Tem dias que vai ser 100%, tem dias que vai ser 80%, 50%, 40%. E em todos os aspectos da vida. Tem dias que eu, nossa, né, na vida profissional me dou e 100% flui. Tem semanas que não é 100%, é 60% e tá tudo certo. Na semana seguinte as coisas se ajustam. E no papel da maternidade não é diferente, né? Então acho que a partir do momento que a gente entende quais são as nossas escolhas, qual é o nosso propósito, o que a gente realmente quer, a gente se permite, eu vou dizer assim, se permite errar, não digo errar, mas se permite entender que às vezes vai ter falhas, e tá tudo certo, e tá tudo bem. Errar querendo acertar. Errar querendo acertar. E a partir do momento que a gente entende isso, que eu entendi isso, tudo fica muito mais leve. E vai assim no que tu acredita, porque os julgamentos, eles sempre virão. Sempre vai ter alguém que não vai concordar. Então, assim, é o que tu queres, é o que tu acredita, é o que tu tem enquanto propósito. E seguir em frente, porque não dá pra ficar dando ouvidos, né? E as coisas, naturalmente, elas vão fluindo. Que recado que tu daria pra Juliana de 18 anos hoje? Nossa. 20 anos depois... Ju, não fiz essas contas. Eu pensei 18 anos, porque é a idade da maioridade, né? Mas que recado tu daria pra Ju
com 18 anos? Ai, caramba, eu diria que vai dar tudo certo, né? Então, assim, o que eu desejava, o que eu sonhava quando eu tinha 18 anos, eu conquistei hoje, né? Que é a minha formação, a minha carreira. Então, quando eu tinha 18 anos, eu tava me preparando pra faculdade, né? Fazer psicologia e ter filhos. Então, deu tudo certo, sabe? Então, eu tô numa carreira que eu gosto, que eu me identifico, que é o ajudar pessoas, né? Então, a psicologia tem muito disso. Quando eu iniciei lá a formação, a faculdade, era com esse propósito. E ser mãe também sempre esteve nos meus planos, né? Então, eu não sei, assim, só assim, deu tudo certo, né? E só agradecer. Que legal, Ju. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Que especial, que especial. Gente, assim, ó, foi um bate-papo, foi um resumo de 9 anos. Intensos. Intensos 9 anos, né? Uhum. Então, eu acho que te agradecer, Ju, porque eu acho que tu sabe o quanto para mim é importante esse papel da maternidade. Sim. Por outro lado, tão importante também o papel profissional, né? Uhum. E para quem olha a gente conversando e rindo, gente, a gente tem uns arranca-rabos também, né? Mas eu acho que mais do que nunca a gente tem essa coisa do respeito, Exato. Né? E do quanto a gente aprende uma com a outra, né? Acho que nem só o profissional, mas até no próprio papel de mãe, né? Exato. O quanto às vezes compartilhar algumas coisas com a Ju me traz essa leveza pro meu coração e dizer, ai, que bom, não tá tão ruim assim, né? Que bom, não é só comigo. Não é só né? comigo, né? E eu acho que, assim, deixar muito claro que a maternidade, tudo tem os dois lados, né? Então, a gente tá falando aqui da maternidade de uma forma muito leve, como ela deve ser. Mas nem sempre é assim, nem todos os dias são assim. E é com todo mundo, né? E eu acho que talvez ter a consciência, assim, de que nós somos as melhores mães que as nossas filhas podem ter. Exatamente. Né? E quando a gente olha pro outro, né? Nossa, ele faz assim, funciona pra ele, né? Pra mim funciona assim. Exato. Então eu acho que eu quero te agradecer, Ju, porque além do profissional, tu sabe o quanto eu te admiro profissionalmente, né? O quanto eu me sinto muito grata por dividir essa jornada contigo há tantos anos, mais tempo do que eu tenho de casada. É verdade, é verdade. Ela fala isso pra mim de vez em quando, tá? Mas também no papel de mãe, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente fecha muito, assim, de opiniões, mas mais do que nunca, assim, de respeitar o espaço uma da outra, né? Então, obrigada. Eu acho que dar luz a um pouco da tua história, pra mim, foi realmente um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Bem feliz, obrigada.